Olá! Hoje, dando prosseguimento à série de vídeos sobre o livro O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy, eu vou falar para você aqui as principais partes do 8º capítulo do livro. Então, primeiro eu vou ler para você aqui o resumo e, posteriormente, eu vou comentar também. Então, vamos lá. Primeiro, a coerção mental ou o excesso de esforço representam a ansiedade e o medo que bloqueiam o atendimento da sua prece. Vá com calma. 2. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. 3. Pense e planeje ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. 4. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina certa está ocorrendo. 5. Sentir-se sadio promove saúde e sentir-se rico promove riqueza. E você, como se sente? Você se sente sadio ou você se sente doente? Você se sente rico ou você se sente pobre? 6. A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine o que é belo e saudável. Você é o que imagina ser. 7. Evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Antes de ir dormir, imagine repetidamente a concretização de seus desejos. Durma bem e acorde alegre. Então, esse é o resumo do 8º capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Então, aqui eu vou comentar para você os principais pontos desse resumo que realmente poderão fazer a diferença em sua vida, poderão fazer com que você alcance o que você deseja através do poder da sua mente subconsciente. Então, aqui no primeiro ponto, o autor nos fala o seguinte, que a coerção mental ou o excesso de esforço na tentativa de obter o que você deseja, elas acabam causando ansiedade e acabam trazendo medo. Então é importante você saber que a ansiedade e o medo, esses estados de espírito, eles acabam bloqueando o atendimento da sua prece. Não adianta, então, você tentar convencer a você mesmo daquilo que você quer, forçando a barra ou tentando fazer com que isso seja obrigatoriamente seja realizado. Então você precisa entender de que para você realmente conseguir alcançar o que você deseja, é num estado de espírito de leveza, de suavidade. Por isso que é muito importante você entender de que você precisa alcançar um alto nível de vibração para você chegar nesse nível de suavidade, nesse nível de leveza de espírito. Você precisa atingir uma vibração chamada de contemplação. Quando você aprende a contemplar a vida, quando você aprende a contemplar as coisas belas, as coisas maravilhosas, as coisas exuberantes, principalmente da natureza, então você vai se colocar em um estado de espírito de harmonia. Então é importante você saber que quando você atinge esse estado de espírito de harmonia, é o mais alto grau de vibração que você pode atingir, que é o estado contemplativo. Então, nesse estado contemplativo, você vai atrair as melhores coisas do universo para a sua vida, através da sua vibração, dessa sua boa vibração, dessa sua elevada vibração, que é o estado de harmonia. Então, quando você está em harmonia com você mesmo, com as outras pessoas, com o universo, você vai atrair para você de forma automática as melhores coisas, as melhores situações e as melhores pessoas também para a sua vida. E aqui no segundo ponto, o autor nos fala o seguinte: quando a mente está relaxada, ela aceita uma ideia. O subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. Então, é quando você relaxa, é naquela hora realmente que você vibra o seu cérebro na onda cerebral teta, que é uma onda de frequência baixa do seu cérebro. Então você diminui a frequência do seu cérebro
e você eleva a sua vibração do seu espírito. Então, nesse momento, o seu subconsciente, que é a sua mente poderosa, que é a sua parte mental realmente que tem o poder de realizar os seus desejos, a sua mente subconsciente, então ela vai aceitar a ideia que você visualizar na tela da sua mente, ela vai aceitar nesse momento de suavidade, nesse momento de leveza, e ela vai fazer com que isso seja concretizado efetivamente em sua vida. E aqui no terceiro ponto o autor fala o seguinte: pense e planeje ignorando os métodos tradicionais. Por que ele diz isso? Porque os métodos tradicionais, eles não te levam à realização do seu objetivo. Porque as pessoas, normalmente, as pessoas pensam de forma ansiosa. As pessoas pensam de forma insegura, colocando dúvida e colocando medo em tudo que as pessoas pensam. Então essa é a forma tradicional. E também é muito importante você entender de que o nosso mundo, ele confia apenas na razão, a faculdade mental chamada de razão. E a faculdade mental da razão, ela é uma faculdade mental muito importante, porém, ela não é a sua faculdade mental mais poderosa. Ela é limitada se ela for comparada com a sua faculdade mental da imaginação criativa. Então, a razão, ela é muito menor, ela tem muito menos poder do que a imaginação. E o que normalmente as pessoas fazem é tentar resolver tudo na sua vida através da razão. E muitas coisas não podem ser resolvidas através da razão. Então você não vai conseguir realizar os seus objetivos seguindo apenas o que é racional. Então você precisa fazer essas instruções aqui que o autor Joseph Murphy nos ensina, de como que você pode fazer com que a sua mente subconsciente aceite uma ideia, aceite aquela ideia que você pretende realizar, que você pretenda que aconteça em sua vida. Então, não é através do método tradicional, você precisa começar a estudar esses assuntos aqui, desses grandes mestres, e um deles é aqui, o que eu estou falando aqui, Dr. Joseph Murphy. Então, o subconsciente, ele dá uma resposta, ele te dá uma solução para todos os seus problemas. Quando você aprende a maneira certa de dar as instruções à sua mente subconsciente. Então, esse é o grande detalhe, você saber como dar as instruções certas à sua mente subconsciente para que ele efetivamente possa te dar as respostas e possa trazer a solução para todos os seus problemas. E continuando aqui, o autor, aqui no quarto ponto, o autor nos diz o seguinte: não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do seu corpo. Por quê? Porque tudo isso é feito de forma automática pelo seu subconsciente. Então você não precisa se preocupar com isso, porque isso funciona de forma natural no seu corpo. E porque muitas pessoas ficam preocupadas e ficam procurando doenças para se incomodar, e ficam com medo da doença, ficam com medo de estarem doentes. E isso realmente pode-se dizer que é uma preocupação em vão das pessoas, porque você precisa efetivamente confiar no poder divino que há dentro de você e que opera através da mente subconsciente. Então, a partir do momento que você confiar e que você deixar que isso aconteça de forma natural, você terá saúde. Você não pode interferir nesse processo, você precisa deixar que a sua mente subconsciente, esse poder divino que há em você, que ele trabalha de forma livre, de forma automática, que você terá muita saúde. Então você precisa só confiar nisso. E aqui no quinto ponto o autor nos fala o seguinte: sentir-se sadio promove saúde e sentir-se rico promove a riqueza. Então esse aqui é um detalhe muito importante, é uma coisa muito simples de entender, porém, que a grande maioria das pessoas não faz. A grande maioria das pessoas não segue esse ensinamento aqui. Porque o que você precisa fazer para você se sentir sadio? Você precisa começar a pensar em saúde. E pensar em saúde não é você pensar na doença, como a grande maioria das pessoas fazem. Muitas pessoas querem ter saúde, mas elas pensam na doença.
Elas ficam pensando na doença. Será que não estou doente? Será que eu não preciso fazer exame? Será que eu não preciso ir no médico? Quando você pensa em doença, você vai atrair doença para você. O que é pensar em saúde? Pensar em saúde é você pensar nos meios que possam trazer saúde para você. Então vamos dizer assim, o que pode trazer saúde para a sua vida? Todos nós sabemos. Eu vou falar aqui de 5 coisas para você. Você pode ter saúde quando você se alimenta de forma natural e saudável. Então, se você quer ter saúde, você tem que pensar em saúde. E pensar em saúde é pensar em como ter saúde. Então, comece a pensar numa alimentação saudável, numa alimentação natural, numa alimentação orgânica. Comece a pensar sobre isso. Outra coisa para você ter saúde, praticar atividade física. Então, se você não pratica atividade física e você nem pensa em atividade física, você não está pensando em saúde. Então, comece a pensar sobre isso. O que você pode fazer para você efetivamente praticar atividade física diariamente, que seria muito bom. Outra coisa, para você ter saúde, é você ter uma atitude mental positiva. Então, comece a ter pensamentos positivos, pensamentos de coisas boas, pensamentos que possam realmente trazer alegria no seu coração. Então, esse é mais um ponto para você ter saúde. Qual é o outro ponto para você ter saúde? É você tomar sol, é você se expor ao sol, é você pegar pelo menos 1 hora de sol forte todos os dias. Porque se você pegar 1 hora de sol forte todos os dias, aquele sol do meio-dia, isso vai realmente trazer uma saúde muito, uma saúde, eu poderia dizer, uma saúde de ferro para você. Porque o sol, você pode prevenir mais de 400 doenças pelo simples fato de você tomar sol. Mas tem que ser o sol do meio-dia. Ao contrário do que nos foi ensinado, de que não devemos tomar o sol forte do meio-dia, infelizmente contaram uma mentira para você, dizendo que você deve tomar o sol fraquinho, o sol da manhã ou o sol da tarde. Não, você precisa tomar o sol forte do meio-dia, é onde realmente, nesse momento, você pode absorver realmente todas as vitaminas e todos os benefícios do sol no horário do meio-dia. E mais uma coisa para você ter saúde, para você pensar em saúde, é você dormir bem. Então, se você é aquela pessoa que não dá importância para o seu sono, você não está pensando em saúde. Então, você precisa dormir bem. Dormir pelo menos 8 horas por dia, por noite, né? Melhor dizendo. Dormir no escuro. Dormir num sono ininterrupto. Um sono profundo que realmente vai restaurar a sua saúde, restaurar a sua energia diariamente. Então, se você pensa em saúde, você precisa pensar nessas 5 coisas que eu te falei. Senão, você estará pensando em doença. E para você pensar em riqueza, aqui como o autor nos diz, é você falar sobre sucesso, é você falar sobre prosperidade, é você observar as pessoas ricas, é você ver o que as pessoas ricas fazem, é você admirar as pessoas ricas, as pessoas que realmente têm sucesso, as pessoas que realmente conseguiram chegar no alto patamar de prosperidade e de abundância. Então você precisa observar os exemplos de riqueza, os exemplos de abundância, e você precisa procurar fazer o que essas pessoas fazem. Também é muito importante você observar a riqueza e a grandeza da natureza. Você encher o seu espírito com essa energia da natureza, com essa energia de riqueza, de crescimento e de prosperidade que nós podemos ver também na natureza. Então, observe a riqueza e a abundância das pessoas bem-sucedidas e também das coisas naturais, daquilo que ocorre no meio natural, da natureza. Então, observe esses exemplos de sucesso, fale sobre sucesso, deseje conquistar os seus objetivos financeiros, deseje realmente melhorar a sua situação financeira, busque por isso e pare de observar a pobreza, pare de se compadecer com a pobreza, pare de dar atenção para aquilo que realmente não traz prosperidade, não traz riqueza para a sua vida. Porque só tem um jeito de você ajudar as pessoas pobres, é você se tornando rico, é você melhorando a sua situação financeira e com o seu exemplo você inspirar essas pessoas. Então é bem isso que acontece. E aqui no 6º ponto o autor nos fala o seguinte: a imaginação é a sua faculdade mais poderosa. Imagine o que é belo e saudável, você é o que imagina ser. Então, aquilo que você quer que efetivamente aconteça em sua vida, você precisa imaginar.
E o que é imaginar? A própria palavra já diz, imaginação vem de imagem. Então, é você contemplar a imagem do que você deseja na tela da sua mente. Então, isso é imaginar. É você fantasiar aquela imagem, é você acreditar que aquela imagem do que você deseja, de que ela já é real, de que ela já está acontecendo, de que ela já é sua. Então, tudo que você deseja, primeiro você precisa imaginar na tela da sua mente. Então, esse realmente é um grande detalhe e que a grande maioria das pessoas não segue por esse ensinamento aqui, porque a pessoa acha que para resolver um problema, ela precisa pensar no problema, ela precisa se incomodar com o problema. Então não é assim. Então quando você tem um problema, você pode resolver esse problema simplesmente imaginando a solução para esse problema. Imaginando a solução para esse problema. E não fixando a sua atenção no problema. Então, quando você tem um problema, imagine o contrário do problema. Imagine que o problema já foi resolvido. E assim ele será, pelo poder divino da sua mente subconsciente. E aqui no 7º ponto, o autor nos diz o seguinte: evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Então, quando você relaxa o seu corpo, quando você praticamente desliga a sua mente consciente, você entra num estado de sonolência. Então, naquele momento, um pouquinho antes de dormir, quando você está bem sonolento, então esse é o momento propício para você alinhar o seu pensamento consciente com o seu pensamento subconsciente. E quando você consegue alinhar, quando você consegue, nesse momento, fazer a união entre a sua mente consciente com a sua mente subconsciente, então esse é o exercício mais poderoso que você pode fazer, que você pode promover em sua vida. Então, aquela ideia que você visualizar na tela da sua mente um pouquinho antes de dormir e você pensar de forma leve, de forma suave, de forma positiva, de forma alegre nessa ideia, nessa imagem, então esse é o exercício mais poderoso do mundo. Então, essa ideia ela será aceita pela sua mente subconsciente e depois que essa ideia é aceita pela sua mente subconsciente, ela será trazida à realidade concreta da sua vida pelo poder divino da sua mente. Então, entenda que é dessa maneira que acontece. Então, imagine repetidamente a concretização de seus desejos antes de dormir. Durma bem e acorde alegre. Então, quando você dorme bem, quando você vai dormir com a solução e não com o problema, você vai acordar bem, você vai acordar alegre, porque durante a noite, a sua mente subconsciente, ela vai trabalhar para você essa ideia que você colocou nela um pouquinho antes de dormir, e no outro dia, ou nos outros dias subsequentes, essa ideia será materializada em sua vida. Tenha certeza disso, porque realmente todo o poder do universo está na sua mente, mais especificamente na sua mente subconsciente. Entendido? Eu te agradeço pela atenção. Eu sou Cláudio Kisser, para quem não me conhece. Esse é o seu canal Segredos do Sucesso. Se você está gostando desses assuntos, eu te convido, curta esse vídeo, faça um comentário, compartilhe com as suas redes sociais e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até o próximo.